Fala, galera. A matéria de hoje é áreas. Manda um beleza aí, cara, que tá na live, manda um beleza. Grande Igor. Vamos lá, então? Vamos começar. Olha só. Deixa eu ativar esses comentários aqui. Só um instante. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje, né? O que vai ser a nossa aula de hoje? Hoje iremos conversar um pouco sobre áreas, né? Eu já comecei essa matéria na aula anterior. Hoje irei conversar com vocês cada areazinha que tem aqui. E nas próximas aulas, na próxima semana, a gente vai fazer exercícios, né? E depois a gente finaliza a geometria plana, galera. O legal é que a aula de hoje, eu vou pegar cada formulazinha aqui e vou, vamos dizer, te provar a fórmula, né? A gente vai debater, conversar um pouco sobre a fórmula. Então assim você vai entender e não só gravar. Algumas fórmulas é meio óbvia, então não vou escrever. Outras eu irei jogar no papel e a gente bate o papinho. Beleza? Vamos lá. A primeira fórmula aqui de área, né, para calcular a área, é a fórmula do retângulo. E é a forma mais comum que você vai encontrar. É a famosa base vezes altura dividido por 2. Até que essa área, que é essa forma de área, que é uma forma primordial, dela é originada a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Repara comigo, se eu venho aqui e traço uma diagonal no retângulo, né? Eu vou ter aqui base vezes altura, eu tenho base vezes altura é a área total. Mas repara que a área total divide em 2 triângulos iguais. Então, quando se eu pegar e dividir por 2, eu encontro de um triângulo. Então, a área de um triângulo vem daqui, né? A área do quadrado também é muito comum, né? Você tem que lembrar que a área do quadrado é base vezes altura e ponto. Só que como os lados são iguais, ou seja, a base é igual à altura, vai dar o lado ao quadrado. Que nesse caso aqui, ele deu A ao quadrado. Bom, a área do triângulo, essa que é a forma primordial, base vezes altura sobre 2, que é originado desse raciocínio aqui, tá? Que eu acabo de falar para vocês, que no caso você pegar a área do retângulo e dividir por 2, porque dá 2 triângulos, ok? Agora a área do triângulo equilátero, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Da onde que essa área surge, né? De onde essa área surge? Imagina aqui, eu tenho um triângulo e esse triângulo, ele é equilátero. Primeiro ponto, quais fórmulas, o que eu tenho que saber desse triângulo sendo ele equilátero? O primeiro fator é que os 3 lados são iguais, né? Então, se eu chamar aqui de L, toda essa parte aqui de L, toda essa parte vai ser L,
toda essa parte vai ser L. Ok? Os três lados são iguais. Os ângulos desse triângulo é 60 graus. E o legal, galera, olha só que a gente está fazendo uma revisão de triângulo equilátero. O legal é que quando eu traçar aqui nesse triângulo equilátero a altura dele, como esse triângulo é equilátero, essa altura também vai ser mediana, que também vai ser bissetriz, né? Então, se ela vai ser mediana, tudo é L, e a mediana divide o lado do meio, esse pedacinho aqui é L sobre 2, né? Então, repara nesse meu triângulo, galera, nesse meu triângulo vermelhinho. Eu posso fazer um Pitágoras nele. E fazendo o Pitágoras nele, eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado, é igual a soma dos outros dois catetos, que vai ser L sobre 2 ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado, mais H ao quadrado. Dando aqui, né, L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. Continuando nossa conta, eu vou passar esse L ao quadrado sobre 4 para lá, ele passa negativo. Então vai ficar assim, olha, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Ou seja, galera, continuando a continha, eu tenho que H ao quadrado é igual. MMC aqui é 4. Então vai ser 4 dividido por 1 é 4, vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 é 1, vezes L ao quadrado vai dar menos L ao quadrado. Então eu tenho aqui que H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado, dividido por 4. Até agora tranquilo, né, galera? Você está fazendo Pitágoras. Repara, tudo está saindo de Pitágoras, né? Então, continuando, eu vou extrair a raiz dos dois lados, né? Eu vou ter aqui que H é igual. O L, ele sai da raiz, né? Porque o L ao quadrado sai da raiz. O 4 também sai da raiz, ele sai 2, né? E o 3 não sai. Tá aí a fórmula provada da altura do triângulo equilátero, né? L raiz de 3 sobre 2. E quando você já sabe a altura, você pode agora, então, achar a área, né? A área vai ser a base. O que é a base? L. Vezes a altura, L sobre 2 raiz de 3, dividido por 2. Isso vai me dar que a área vai ser L ao quadrado, raiz de 3, 2 vezes 2 aqui, sobre 4. Então, galera, a formulazinha do triângulo equilátero, né? A área do triângulo equilátero, que muita gente talvez não entenda, ela simplesmente sai aí de uma relação de Pitágoras, né? E da fórmula original. Tá aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando, galera, só um atento, eu fiz Pitágoras para ser bem primordial. Aqui eu poderia achar a altura usando simplesmente o fato de a altura ser oposta ao ângulo de 60 e todo lado oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa, que nesse caso é o L, vezes a raiz de 3. Olha para você ver, o tempo que eu demorei para achar isso aqui, eu faria de cabeça sabendo desse ângulo, tá? Eu fiz o Pitágoras para ser primordial, beleza? Beleza. Vamos avaliar mais uma fórmulazinha aí. Galera, o trapézio, né? A forma da área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, é uma forma muito comum, né? E você consegue provar essa forma simplesmente dividindo esse trapézio em retângulo e 2 triângulos, tá? Então, se você fizer isso, você já consegue provar essa forma, que é bem simples. No entanto, é uma forma muito comum, só tem essa. Então, vamos ficar com ela aí, por enquanto. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Mas eu passo essa atividade para vocês. Tenta provar essa formulazinha aí, tá? A área de um paralelogramo, galera. Atenção aqui. A área de um paralelogramo é base vezes altura, ok? E você tem que entender, e aí eu vou colocar aqui para você entender, que o paralelogramo, galera, não é o caso de ser um retângulo aqui, né?
E muita gente confunde e pega e multiplica e fala que a área desse paralelogramo é A vezes B. Mas não é. A área sempre vai ser base vezes altura. No caso do retângulo, é o produto desses lados aqui, porque forma 90 graus. Então quer dizer que essa linha, no caso H, está sendo a altura, né? Está sendo a altura, porque a altura forma 90 graus. Aqui não. Aqui isso aqui não forma 90 graus. Então, eu tenho que manter base vezes altura. E é interessante você entender que qualquer lado pode servir de base. Então, por exemplo, se eu pegar esse lado A e usar ele como base, eu vou ter duas alturas. Uma que sai daqui, né, e projeta na reta suporte, o H, relativa à base A, e a outra que sai de dentro aqui e projeta na base A de fato, que é o mesmo H de A, é a mesma altura. Só que se, por exemplo, eu inverter, né, eu tenho outras alturas. Aqui no caso é B, né? Vou inverter assim, ó. Já tem a base aqui. Olha só, eu tenho outras alturas. E é isso interessante você entender, que as duas podem servir de base. Eu tenho a primeira altura aqui, por exemplo, que vai essa altura aqui, ó, né? Relativa à base B. E tem essa altura aqui que vai prolongar aqui, ó, e vai encontrar a reta suporte. Beleza? HB. Ou seja, como é que você vai calcular essa área que é base vezes altura? Né? Vai depender do quê? Vai depender do que ele te dá. Se ele te dá isso aqui como base, você acha essa altura relativa. Tá bom? Então toma cuidado aí com o paralelogramo. O losango, galera, a área dele vai ser o produto entre a diagonal maior vezes o produto da diagonal menor dividido por 2. Tá? É interessante que o losango também é um paralelogramo. O losango também é um paralelogramo. Então, eu poderia usar, por exemplo, a fórmula da área dele como base vezes altura sobre 2. Ou melhor, base vezes altura. Dá a mesma coisa, tá? Dá o mesmo resultado. Só que ele tem essa propriedade. E por que essa propriedade ela funciona no losango? Porque as suas diagonais, elas cortam-se ao meio e formam 90 graus, né? Então, se você parar para pensar, galera, essa diagonal aqui, ela serve de altura para esse triângulozinho aqui, né? Que é igual a esse triângulozinho aqui. Então, devido a esse fato, né, de ter vários triângulos aqui, no caso, congruentes, você consegue usar as diagonais como uma relação, tá? Em breve a gente pode voltar nela, se a gente conseguir terminar ali, porque tem umas matérias mais importantes. Mas a gente volta e eu provo essa fórmulazinha aqui, mas é bem interessante. Vamos aqui à área de um círculo, né? A área de um círculo é simples, tá? É simples. Não preciso nem escrever, na verdade. É πr ao quadrado, já dei essa matéria. A gente vai praticar bastante isso. Mas a área do círculo é πr ao quadrado. E quando eu falo área de círculo, galera, né, é interessante você entender que imagina que, olha, eu tenho um círculo. A área é toda a parte dele colorida, é toda a parte interna dele, né? Eu pinto igual uma criança, mas é toda a parte interna. Isso daqui vai ser πr ao quadrado. E é interessante você entender também que a área dele equivale ao ângulo total dele, de 360 graus. Que também equivale, tá? Uma relação com o perímetro também dá para fazer. Mas é interessante você entender que a área dele está para o ângulo dele. É muito interessante isso que a gente vai ver logo aqui na frente. Vamos lá. Avançando aí. A área do hexágono regular. Essa vamos provar ela. 6L ao quadrado raiz 3 sobre 4. Pessoal, olha aqui comigo. O que é um hexágono, né? Olha só. Eu tenho aqui o meu hexágono que parece irregular, mas considere como irregular. O que acontece? O hexágono, ele é sempre dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, por exemplo, o hexágono é irregular, então todos os lados são iguais, né? Lado, 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 lado. Quando eu crio triângulos, esses triângulos, ou seja, o hexágono é sempre dividido em triângulos equiláteros. Então aqui também vai ser L, aqui também vai ser L. Esse ângulo vai ser de 60, aqui 60, aqui 60. E são 6, tá, galera? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Então são 6 triângulos equiláteros. Concorda comigo? Você confere que se eu pegar esse triângulozinho equilátero aqui, né? Eu vou ter lado L, lado L, lado L, ângulo 60 graus. Esse aqui é um triângulo com zoom, tá? Na verdade, eu tirei o zoom dele, mas tudo bem. O que eu quero que você entenda é que a área desse triângulo é o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá aqui a prova do negócio. Só que um hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros iguais. Então você pega e multiplica por 6. Simplesmente isso, tá? Simplesmente isso. Tá aqui a formulazinha dele. Bacana? Bom, vamos continuar então. Galera, aqui ele apresenta pra gente a fórmula de Heron, né? A fórmula de Heron. O que acontece? Olha só. Ele me dá um triângulo. Forma menos usada, tá, galera? Não é importante pra vocês, não. Mas eu vou falar só pra vocês lembrarem. Imagina que você tem um triângulo e tem apenas os lados dele. Você consegue calcular a área dele, né? A área coloridinha aqui, usando apenas os lados, né? Repare, você não tem altura. Esse triângulo não é equilátero, esse triângulo qualquer. É difícil de achar altura aqui nesse caso, né? E a forma da área dele, que eu passei na última aula, vai ser raiz quadrada do semiperímetro. Lembrando, semiperímetro é a soma dos lados. Ó, o semiperímetro é a soma dos lados. Dividido por 2, tá? Que multiplica o semiperímetro menos um lado. Que multiplica semiperímetro menos o outro. Que multiplica semiperímetro menos o outro. Ok? Então essa é a forma de Heron. Não é muito importante para o concurso de vocês, tá? Cai muito em colégio naval. Beleza. Só pra gente, já que a gente entrou em triângulo, que depois a gente vai entrar aqui em coroa, em outras coisas. Só lembrando aqui, a gente tem outras formas de triângulo, né? Imagina, galera, eu tenho um triângulo ABC. E aí eu tenho lados B, lados A, lado C. Quando você tem um triângulo, galera, e tem pelo menos um dos ângulos dele, né? Por exemplo, tem esse ângulo aqui, beta. Você consegue calcular a área desse triângulo. A gente vai praticar muito isso, tá? Pra vocês entenderem. A área desse triângulo vai ser o produto dos lados formadores pelo ângulo beta. Então, nesse caso, é A vezes C. Vezes o seno do ângulo beta, dividido por 2. Isso vai ser a área desse triângulo. Muito interessante essa forma, tá? Eu diria muito importante para vocês. Ok? Temos também, galera, essa aqui é muito interessante, tá? Por que ela é muito interessante? Imagina eu ter um triângulo aqui, e esse triângulo, você pode inscrever uma circunferência nele, tá? Isso aqui vai cair muito, tá, para vocês. Eu vou passar alguns exercícios sobre eles. A área desse triângulo, galera, olha que doido. A área desse triângulo é dada por semiperímetro vezes o raio da circunferência pequena. E da onde vem essa forma? Só para vocês entenderem. Repara comigo aqui. Se eu ligar do centro, lembrando que isso aqui é um incentro, né? Se eu fizer essa ligação aqui, né, nos vértices do triângulo, o que você consegue entender? Eu tenho aqui A, B, C. Então, oposto ao vértice A, eu tenho o lado A. Oposto ao vértice B, eu tenho o lado B. Oposto ao vértice C, eu tenho o lado Czinho. Ok? Olha para mim aqui, galera. Olha para esse triângulo. Aqui é o ponto O, tá? O ponto centro. Olha para mim, para esse triângulozinho aqui, ó, colorido de azul. Olha para mim esse triângulo de azul. Então, a área de azul. Qual é a área de azul dele, galera? O que eu quero que vocês entendam? A altura desse triângulo é o raio da circunferência. Repara, sai do centro, chega na borda da circunferência. É o famoso ponto que encontra tangente. É uma tangente, sai do centro, encontra tangente, a circunferência forma 90 graus. É o raio. Então, a altura desse triângulo azulzinho é o raio. Concordam? Ok. Agora, olha só. Qual é a área do triângulo azulzinho? A área do triângulo azulzinho, vê se você concorda, é a base, que é A, vezes a altura, que é o raiozinho, sobre 2. Beleza.
Agora, olha para mim esse triângulozinho aqui, ó, vermelhozinho. A área do triângulo vermelhozinho, galera, vai ser, e aí eu quero que você também compreenda que daqui a aqui é o raio, né? Que é a altura do triângulo. Então, a área desse triângulo, só para você entender, se você virar, base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo vermelhozinho vai ser a base, que é C, vezes a altura, que é Rzinho, dividido por 2. Agora, olha a área desse triângulo coloridinho de preto. A área desse triângulo coloridinho de preto, né, a área pretinha, vai ser o quê? Mesmo esquema, né? Que tem um raio, vai ser a base B, vezes o raio, dividido por 2. Agora você confere que a área desse triângulo todo é a soma da área azul mais a área preta mais a área vermelha? Então, a área total é a área azul mais a área preta, colocar aqui, BR sobre 2, mais a área vermelha, CR sobre 2. A área total vai ser... Galera, vou colocar aqui, galera, que é AR mais BR mais CR, tudo dividido por 2. Repara, mesmo denominador, eu posso colocar só uma fração assim, né? A área total, vou colocar o R em evidência, porque está em comum em todos, né? Vai ser R sobre 2, né? Vezes A mais B mais C. Galera, o que você tem que entender? A mais B mais C é o perímetro. É o perímetro. O perímetro são os lados. O perímetro é representado por 2 P's, tá? Então, olha só. A área total é o R sobre 2 vezes o perímetro, que é 2 P's. Simplifico 2 com 2, chego na fórmula resultante. A área total é igual ao semi-perímetro vezes o raio, tá? Por que eu tô fazendo isso, galera? Eu quero que você entenda que nenhuma fórmula aqui é bicho de 7 cabeças, nenhuma fórmula aqui vem do nada, que tem que decorar. Não, tudo vem de coisas simples. Por exemplo, aqui, essa fórmula aqui que é muito foda, ela vem de base vezes altura sobre 2, né? Tinha um cara meio doido lá, um matemático, ficou procurando isso, achou essa relação. Mas não tem nada demais nisso, né? E tem uma outra fórmula aqui para a gente finalizar triângulo. Agora a gente vai para a última parte, que é a parte importante do negócio. Que é essa fórmula aqui, olha. Essa fórmula aqui, ó. Quando você tem um triângulo e passa nele uma circunferência circunscrita, a área desse triângulo... Aí, eu não tô colocando porque não tem na apostila não, tá, galera? Por isso que eu tô só escrevendo. A área desse triângulo é... Lembrando que se aqui for A, for B, for C, aqui vai ser A, aqui vai ser B, vai ser Czinho. A área desse triângulo é o produto dos lados A, B, C, dividido por 4 vezes o R da circunferência grandona. Dividido por 4 vezes isso daqui, tá? É o mesmo estilo de prova, tá, galera? É o mesmo estilo de prova. Pessoal, até agora, deixa eu ligar os comentários. Comenta pra mim se está tranquilo até agora, se deu para entender as formas até agora, se está sendo legal eu estar provando essas formas, estar explicando melhor, para vocês assimilar, tá? Deu para entender até agora? Comenta pra mim aí. Deu para entender? Deu para entender, galera? Show de bola. Então, pessoal, presta atenção. Hoje, a gente viu todas as áreas básicas, tá? Todas as áreas básicas. Vimos também provas dessas áreas, por exemplo, o hexágono, que a galera tem medo, né? Essa forma aqui é de Heron, já está até circulado, né? De Heron. E o que faltou para a próxima aula, galera? O que faltou para a próxima aula? Porque essa parte aqui eu quero aprofundar um pouquinho com vocês. Vai faltar isso daqui, tá? Para a gente finalizar a geometria plana, vai faltar isso daqui. E eu vou anotar aqui, inclusive, para eu mesmo me lembrar de ensinar vocês,
uma coisa que eu não encontrei na apostila, que é a apótema. Cai muito, tá? Cai muito. E a área, que aí tem exercício, né? Mas eu vou dar uma matériazinha por minha conta. Área rachurada. Então, na próxima aula, a gente vai ver isso, área rachurada e apótema e finaliza a matéria. Aí vamos ficar mais uma semana aí resolvendo exercício para finalizar a geometria plana, tá, galera? Aí vocês podem começar a trazer dúvidas. A apostila de vocês, eu vou mandar lista de exercícios a partir de agora, tá? A apostila de vocês, tá vendo que tem muito exercício aqui de área rachurada? Tem um exercício de área rachurada, né? Tem alguns exercícios desse tipo. Vamos fazer esse 13 aqui, só para vocês entenderem o estilo que cai, né? Olha aqui. Olha como que é básico. 2 terrenos, tá dando pra ler, tá, né? 2 terrenos, um quadrado e outro retangular. Então eu tenho página 68, galera. Eu tenho um terreno quadrado e um retangular. Sabe que eles têm as mesmas áreas. Sabe que o lado do terreno quadrado é L sobre L mais 2. E o terreno irregular tem 2L menos 1, 2L menos 1 e L menos 4. Gente, é muito simples, né? Deixa eu desligar os comentários aqui. É muito simples, né? Se a área é igual, qual que é a área do quadrado? L mais 2, o lado ao quadrado. Tem que ser igual à área do retângulo. 2L menos 1, que multiplica L menos 4, tá? Só calcular isso daí, galera. Não vou resolver não, porque ninguém nem pensou na questão. Mas muito simples. Olha essa questão aqui, ó. Determina a área... Não, aqui está pedindo a área de círculo, né? O resto está pedindo a área de círculo, né? Porque é o que mais frequente na prova de vocês. Aqui é bem tranquilo também, bem tranquilo. Ah, essa questão eu quero que vocês façam. Bem bacana, porque não tem a ponta do triângulo. Pessoal, então a gente finaliza a aula de hoje. E eu quero falar para vocês o seguinte. A galera que gosta, né? Obviamente, precisa da física para a prova da EAR. Agora, às 10 horas, eu vou ter uma live com o professor Boaro, tá? É o maior canal de física do YouTube. No canal do Boaro, galera, tem toda a física totalmente gratuita no YouTube, tá? E vou te falar, é o melhor professor, com a melhor didática e com nível top. Tanto é que eu já assisti às aulas dele, né? Ou seja, eu indico a vocês não só se inscrever no canal dele, mas também assistir a live aí, em que eu vou fazer um bate-papo com ele, tá? Agora às 10 horas, daqui 15 minutinhos. Show de bola? Foi um prazer estar com vocês. Parabéns por estar aí firme e forte assistindo a aula. Com certeza isso vai agregar muito na vida de vocês, porque muita gente vai querer gravar forma de área, mas na verdade não vai ter compreendido. Na próxima aula, então, a gente finaliza a matéria de geometria plana e aí numa próxima semana a gente fecha com os exercícios, beleza? E começamos já a geometria espacial, que é uma matéria muito mais breve, né? A gente consegue ver ela em muito menos tempo, porque é uma matéria mais simples, ok? Então, forte abraço, galera. Tchau, tchau. Espero vocês na minha live lá no meu Instagram.